de maio de 2016. Jonas e Gabigol aproveitam chance e seleção vence último amistoso antes do início da Copa América Centenário. São Paulo vence Choque Rei e mantém tabu diante do Palmeiras no Morumbi. Caleri viaja à Itália para obter passaporte europeu e está fora do jogo do São Paulo contra o Figueirense na próxima quarta-feira. E toda a repercussão sobre a derrota do Palmeiras direto da Academia de Futebol. Inter vence na Vila e encerra a longa invencibilidade do Santos em casa. Depois da pressão da torcida, Corinthians vence a primeira fora de casa, entra no G4 e já se prepara para o clássico da próxima quarta-feira contra o Santos em Itaquera. E ainda, os destaques da rodada nas séries A e B. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva hoje com Celso Cardoso na área. Ele voltou das férias e o Flávio Prado também está aqui com a gente. Celso, muito bom estar ao seu lado. Obrigado. Tá Prazer com é meu. Saudade. Tá com saudade de falar também. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Isso, grande noite. Hoje é uma noite maravilhosa. E o programa começa falando da Copa América Centenário. No último teste, antes do início da competição, a seleção brasileira venceu o Panamá em Denver, no Colorado. A vitória veio com facilidade, mas o futebol demonstrado pela seleção não foi dos mais empolgantes. A gente iniciou o ritmo forte, né? Posse de bola. A nossa proposta era alternar um pouco velocidade com posse de bola, porque nós éramos habituados a jogar sempre em velocidade. Não tinha essa quebra de ritmo. Usar bastante as laterais, entre as linhas da defesa adversária. Isso o Coutinho ajudou bastante a fazer esse trabalho, né? O Douglas também passou bem por esse setor. No final do jogo, estávamos com 4 jogadores olímpicos dentro do jogo e não mudou nada. A equipe continuou da mesma forma, pressionando e criando oportunidades de gols. Mais uma vez, boa noite. Bom, a seleção venceu, não convenceu, é verdade, o futebol ainda está longe, mas também a gente tem que se acostumar com essa nova fase da seleção. Já foi a época em que você tinha jogadores extraordinários e que esses jogadores faziam a diferença. Hoje você tem um ou outro, tem o William, que é um ótimo jogador, você tem o Felipe Coutinho, o Neymar está fora. Enfim, tem que dar tempo ao tempo para que essa seleção ganhe conjunto. Isso não é da noite para o dia, não é treinando 2, 3 vezes para uma partida que isso vai acontecer. Há de se ter muita paciência. A seleção hoje é uma seleção mediana, está ali no mesmo nível de uma Colômbia, Equador, Chile, um pouco mais atrás que a Argentina, um pouco mais atrás que o Uruguai. E como não tem os talentos de outrora, o jeito é apostar no tempo e que o tempo se encarregue de deixar essa seleção com cara de time. Antes você tinha individualidades que resolviam. Hoje é a necessidade, a resolução de qualquer partida está no conjunto. E conjunto é só mesmo com o tempo. Flávio Prado, boa noite. Boa noite, Celso. Bem-vindo, bom retorno. Eu vi muita coisa boa na seleção ontem. Vi algumas coisas bem positivas. Por exemplo, segundo tempo, o volante foi o Renato Augusto. Isso é uma evolução. Você não tem o volante brucutu, aquele cara que... Não que o Luiz Gustavo seja um brucutu e tal, ele até sabe sair jogando, mas o Renato tem muito mais qualidade, achei legal. Não é a primeira vez que o Dunga faz isso, ele já fez isso algumas vezes contra o Paraguai, ele já andou treinando dessa maneira, ou seja, é uma ideia de jogo legal, uma ideia de jogo bacana, de eliminar o volantão brucutu. Essa coisa dos 4 olímpicos entrando também, você vai tendo alguns jogadores de boa qualidade. Os lados do campo bem explorados, num determinado momento, quando o Kaká entrou, já não tinha mais o cara de referência lá na frente, que eu também não gosto. Tá bom, o Hulk até chegava um pouco mais, mas a seleção vinha por trás tocando bola. Eu acho que o ritmo de jogo foi um ritmo de treino. Foi um treino, não foi um jogo, né? Na verdade foi um treino. Mas eu gosto das ideias, as ideias que vão sendo colocadas. A dificuldade de jogadores, a gente já sabe. E hoje o futebol é muito coletivo mesmo para quem tem talentos. Então, acho que eu gosto dessa ideia de você ir tirando o volantão, de você soltar mais o time, de você tirar aquele jogador, necessariamente aquele jogador de referência. Eu acho que as ideias estão boas, estão bem colocadas. Nossa, eu fiquei tão contente com o gol do Jonas, nosso amigo Jonas, aproveitando para mandar um beijo para a mãe do Jonas e para toda a família dele que sempre assiste aqui o Gazeta Esportiva. Beijão para todo mundo.
Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber, a seleção brasileira é a maior favorita ao título da Copa América? Celso Cardoso, agora que você voltou de férias assim, inspirado, estava com tanta saudade de mim. Sim ou não? Não. Não, é? Não, para mim a Argentina está na frente. As coisas, o tempo passa, mas as coisas não mudam, né? Argentino de coração. A maior favorita, não. Tá entre os favoritos, mas a maior. Se a pergunta é a maior, não é a maior. A maior é qual? É quem? Argentina? Talvez, forçando um pouco a barra. Eu acho que o México, por estar jogando em casa, o Osório jogou mais uma e, de novo, não tomou um gol. 10 jogos sem tomar um gol. Mas também está com algumas dificuldades. Se o Messi não jogar, depende muito. Mas acho que tem 3 ou 4 seleções que brigam em igualdade de condições. O Brasil é uma delas. Pode ser a Argentina. Pode ser uma delas. Beleza, então a gente quer saber a sua opinião, o resultado no final do programa de hoje. O assunto agora é o Brasileirão. Num duelo cheio de alternativas, o São Paulo ganhou do Palmeiras e acabou com um jejum de 10 jogos sem vitórias em clássicos contra equipes paulistas. O resultado também manteve um tabu de 14 anos sem vitórias do Verdão dentro do Morumbi. Veja como foi o jogo na narração de Vinícius Rodrigues. Abre na ponta Zé Roberto, pode fazer o cruzamento. Zé Roberto de esquerda, Alexandro Denis. Kelvin, Thiago Mendes, de novo Kelvin, vem o São Paulo. Na direita, Bruno. O cruzamento no meio da área, passa por todo mundo, Ganso, tá lá! Gol do São Paulo! Aí Ganso, na área pede o Centurion, pra ele, Centurion, Fernando Braz. Ganso. Thiago Mendes, tem espaço pro chute, Thiago Mendes, Fernando Braz. Aí Ganso, cobrança de esquerda, subiu Maicon, Fernando Braz. E tínhamos o controle do jogo, tínhamos o domínio do jogo e... Na primeira bola em que o São Paulo atacou, o cruzamento da direita, nós perdemos o tempo da bola e acabamos tomando o gol, né? Uma jogada despretensiosa, né? Não é um lance natural que você toma um gol por um envolvimento do adversário. Mas mesmo assim, no primeiro tempo eu vi a gente com o comando do jogo, numa maneira geral, um pouco melhor a gente do que o São Paulo. Para mí jugamos uno de los mejores segundo tiempo de lo que llevo dirigiendo, porque el equipo rival era un rival difícil y porque si estábamos acertados creo que hubiese terminado con 1 o 2 goles más. O que você fala para os críticos? Mais um gol entrando na área, de cabeça agora. Crítico sempre vai ser crítico, né? E eu procuro fazer o meu papel, trabalhar para estar sempre presente na área, fazendo os gols. Ainda acho que a gente poderia ter caprichado mais no segundo tempo, mas o Praz salvou também. Bom, o São Paulo venceu o Palmeiras, um jogo também que ficou um pouco aquém daquilo que a gente esperava, né, em termos de empolgação. Não sei se eu que estou esperando ritmo. muito ou pouco, ou você que está esperando muito. Eu não sei. Eu achei que tá no normal. nível. Eu não achei que seria. Assim, por exemplo, o Palmeiras perdeu o jogo, mas você não viu o Palmeiras pressionando absurdamente, São Paulo, buscando o sabe? Achei que o resultado. São Paulo está se acertando, muito né? grande. Está ganhando corpo. Os primeiros 15 minutos do Palmeiras eles foram bons, depois o São Paulo tomou conta do jogo e foi bem, poderia ter feito até mais gols. O Praz fez grandes defesas. Foi melhor no jogo, acho que a vitória é incontestável. Sem dúvida, sem dúvida. O São Paulo demonstra que está vivendo um bom momento. Acho que o elenco do São Paulo ele é menor do que o do Palmeiras. E o São Paulo ele tem que aproveitar esse momento que a coisa está boa, inclusive com esse astral de Libertadores. Que é acho legal, que ganhou moral, ganhou para confiança fazer por causa pontos, da Libertadores. porque lá na frente, a não ser que as coisas mudem, vai ter janela e tal. Mas, a princípio, os elencos maiores, eu não estou falando nem de qualidade, eu estou falando de tamanho mesmo. Os elencos maiores, eles vão ter tendência lá na frente de ter mais facilidade. Então, o São Paulo, até para ele, se ele ganhar a Libertadores, ele já vai estar na Libertadores do ano que vem. Mas eu acho que tem que pensar em título mesmo, né? O São Paulo, ele tem que somar o máximo de pontos que ele puder, todos, né? Mas no caso do Palmeiras, como ele tem um elenco maior, ele tem mais, vamos dizer, mais recursos para poder lá na frente recuperar algum problema.
o São Paulo tem que aproveitar esse momento, que eu acho que é muito favorável. Não, o Palmeiras está muito estável fora de casa, né? Em casa está fazendo, mas na verdade ele não está casa, estável, né? Ele perde. Não tem nem estabilidade, ele já perde. Estável fora de casa, na verdade está instável no campeonato. Ganha em casa, perde fora. Então você já sabe. mal do Santos também, né? Aliás, perdeu em casa também, isso é assunto para daqui a pouco. Na Ilha do Retiro, Celso, o Corinthians aproveitou as chances que teve no segundo tempo e venceu o Sport. Foi a segunda vitória seguida do Timão, com 5 gols marcados e nenhum sofrido. Na Ilha do Retiro, o Corinthians venceu o Sport com 2 gols no segundo tempo. O primeiro deles saiu aos 24 minutos. Giovanni Augusto cruzou da direita e Luca completou de cabeça. O segundo, aos 33, foi uma pintura. Guilherme achou Marquinhos Gabriel na esquerda e o camisa 31 pegou de primeira, na veia, e marcou um verdadeiro golaço. Final no Recife, Sport 0, Corinthians 2. O grupo soube suportar muito bem, né? Dificuldade do calor estava muito grande, mas no primeiro tempo a gente não conseguiu ter um ritmo tão alto, mas no segundo tempo nos postamos muito bem e soubemos sair na hora certa para poder vencer a partida. É muito complicado jogar naquele calor, naquele horário, mas sabíamos que a gente poderia fazer mais 3 pontos. A equipe ganhou uma confiança a mais no jogo contra a Ponte. Acho que a equipe jogou bem, principalmente no segundo tempo, soube controlar bem o jogo e aproveitar as oportunidades. Foi isso que a gente fez. E agora a gente volta aí no campeonato com 2 vitórias importantes para dar sequência. Se eu estivesse em casa assistindo o jogo, fazendo um churrasco, pô, que legal, jogo às 11. Se eu fosse torcedor para vir no campo, de novo, poxa, que legal. Para atleta e para técnico, para quem trabalha, é desumano. Vou repetir, é desumano. Não adianta meter o pau em mim, que eu sei o que eu estou fazendo. Tá, o Corinthians lembra um pouquinho o ano passado também. Fracassou no Paulista, na semifinal, depois fracassou na Libertadores nas oitavas de final. Começou meio instável brasileiro, depois engrenou e ganhou o título. E acho que o Corinthians é candidato ao título sim no Campeonato Brasileiro. Tá de férias, mas acaba se ligando depois, espero que não achem que o Corinthians ganhou 2 partidas seguidas e não tomou gol por causa de pressão de torcida. Que meia dúzia foi lá conversar com os jogadores, isso, sabe? O Corinthians... Se fosse isso, você tinha departamento de vagabundo. Não, mas... Se isso resolvesse alguma coisa, você fazia departamento de vagabundo. Você põe meia de vagabundo mas o presidente não disse, não, eu abri, Não existe isso. Não existe isso, sabe? O Corinthians, ele ganhou contornos de profissionalismo nos últimos anos. Ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, se estruturou. Agora, tem algumas coisas que ainda me lembram a várzea, sabe? Com todo respeito a torcedor. Mas torcedor e com a várzea também. Torcedor paga ingresso ao estádio, torce e acabou. Ganhar ou perder faz parte da vida. Ponto. Ele volta para casa satisfeito, ou ele volta para casa triste e acabou ali. Tem que parar com essa história, sabe, de tentar intimidar jogador, dar bronca de jogador, cobrar raça. O cara é um profissional e tenho absoluta certeza que quem entra em campo não entra em campo para perder. E repito aqui, ganhar ou perder faz parte do jogo. O Corinthians sofreu 5 derrotas no ano e perdeu praticamente o time inteiro que foi campeão brasileiro no ano passado. Então a boa campanha dessa temporada é quase um milagre. Então, em vez de ficar falando que Tite é teimoso, que Tite é isso, é aquilo, tem que levantar um busto para ele lá no Parque São Jorge, ou Itaquera, em qualquer lugar, porque realmente ele é competente demais. Então, quem fica reclamando do Tite, fazendo protestozinho daqui e dali, não merece o técnico que tem. Essa é a verdade. E dirigente que abre a porta para torcedor pressionar jogador, sabe, eu acho que o dono, entre aspas, o gestor, ele tem que preservar os funcionários que ele tem. Ponto. Isso para mim é regra, é básico. A partir do momento que ele não preserva, ele abre a possibilidade realmente de perder jogadores de qualidade. E teve uma época no Corinthians que ninguém queria jogar por causa disso. Jogadores de seleção que o Corinthians não ia. Ele não ia falar, porque a torcida cobra. Não tem que cobrar, tem que ser sensato, sabe? O dirigente, pelo menos. O trabalho é bem feito e isso não se questiona. Taticamente falando, né, não vagabundescamente falando, não tem a ver com os vagabundos. O Christian entrou no time, ele ganhou um primeiro volante que não é brucutu, liberou o Bruno Henrique, que tem uma chegada excelente, alinhou os 3 meias e mais do que isso, que é uma coisa que
Tem algumas coisinhas no futebol que eu já não estou mais aguentando, tipo volante brucutu, centroavante fixo e tal. Quando ele sacou o Luciano, e não é nem o Luciano, é o posicionamento, que ele trouxe o Guilherme um pouco mais para o meio, colocou o Luca, ele fez quase que uma linha de 4, todo mundo chegando de trás, bagunçou a vida do esporte. Isso já tinha acontecido contra a Ponte Preta. Então, o Corinthians vai chegando aquela coisa de todo mundo ter toque de bola legal, chegar de trás trabalhando bem a bola, e isso é uma evolução tática muito importante. É isso que vai dar estabilidade para o time. Marquinhos Gabriel jogando muito, o Giovanni Augusto ainda não está, mas vai jogar muito, e o Guilherme também crescendo. É isso, basicamente. O resto revoga suas disposições de contrário, né? O presidente quer criar uma crise no Corinthians, nunca vi isso. Pode ser isso, pode ser. Está causando lá no Corinthians. Bom, o Internacional derrubou uma invencibilidade que já durava 10 meses. Na Vila Belmiro, o Santos sentiu a falta do trio Gabriel, Lucas Lima e Ricardo Oliveira e não foi páreo para o Colorado, que venceu e encostou no rival Grêmio na liderança do Brasileirão. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Internacional e perdeu uma invencibilidade de 11 meses como mandante. Tudo por causa do atacante Ailon, que aproveitou o escanteio cobrado por Alex e cabeceou no cantinho de Vanderlei. Final, Santos 0, Inter, vice-líder do Brasileirão, 1. Em momento nenhum, raras as exceções no segundo tempo, algumas trocas de passes em profundidade. Do contrário, foi muito pouco para aquilo que o Santos tem capacidade de poder fazer, mesmo com todos os problemas que estamos enfrentando no momento. Mas o Santos poderia ter tido um outro comportamento. Temos que reconhecer, a Internacional foi superior desde o início. Não tem muito o que falar pela postura que a equipe adversária teve, pelo merecimento que apresentou ao longo dos 90 minutos. Essa história também de não perder na Vila, o Santos sempre foi muito forte na Vila Belmiro, mas uma hora ia acontecer. Aconteceu agora, a CBF, eu volto de férias, já vou começar a reclamar da CBF. Não adianta reclamar, né? Porque eles matam o principal torneio que eles têm. Por que o Santos está jogando tão desfalcado assim? Sabe? Poxa vida. E aí não adianta depois reclamar da Vila Belmiro, reclamar do Dorival Júnior. E o Santos realmente vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades porque está sem os principais jogadores e tem que disputar um campeonato difícil como o brasileiro, que você tem clássico duas vezes por semana, pelo menos. Né? Quer dizer, não... Quarta-feira, Corinthians e Santos. Pois é. Em Corinthians. Pois é. E aí, vida dura, né? Aí não vence 3, 4 partidas, começa a falar, nossa, o Dorival não caiu de produção, ele não é bom o suficiente, blá, blá, blá. Sim, torcedor do Santos, a CBF, a seleção brasileira, está tomando o seu time. É isso. O Santos não é um time rico, não tem um elenco tão grande assim, até a própria base, que é ótima do Santos, ela tem as suas limitações, chega uma hora também que, não dá, né? E até os meninos da base, eles estão levando também. Então, a culpa disso é da CBF. E também dos clubes, inclusive o Santos, que aceitam isso. Claro. Porque era simples, é só você ter um calendário decente, a Argentina virou, a partir de ontem, vira o calendário. Então, lá não foi campeão, e fizeram um torneiozinho de meio ano, e daqui para frente a Argentina também tem um calendário europeu. Um ano e começando no meio do ano e terminando no meio do outro ano. Então, os clubes também aceitam isso, então, sabe? Então, cobre da sua direção e cobre da CBF. Os seus jogadores estão lá com a seleção brasileira. O Santos não ganha nada com isso, pelo contrário, só perde. Mais 7 partidas completaram a 4ª rodada do Brasileirão. Veja os gols. No Mineirão, o clássico entre Cruzeiro e América Mineiro terminou com um gol para cada lado. Ainda no primeiro tempo, Vitor Rangel fez 1-0 para o Coelho. E na segunda etapa, após belo lançamento de Robinho, Arrascaeta empatou para a Raposa. 1-1 e só. As duas equipes ainda não venceram no Brasileirão. Já o Atlético Paranaense conseguiu a primeira vitória no campeonato ao bater o Figueirense por 2-1 na Arena da Baixada. Evandro e Thiago Heleno marcaram para o Furacão. E Bruno Alves descontou para o Figueira, 2-1. Na Fonte Nova, Patrick pegou de primeira e contou com a ajuda do goleiro Fernando Miguel para fazer Atlético Mineiro 1, Vitória 0. Mas no segundo tempo, o Leão empatou com Chiesa, sempre ele, que dominou bonito e tocou na saída de Vitor. 1-1 placar final. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta saiu na frente do Flamengo aos 11 minutos de jogo com Wellington Paulista de cabeça. Aos 20, a Ponte fez mais um de cabeça, mas desta vez contra. Felipe Azevedo desviou falta cobrada por Alan Patrick para o próprio gol, 1-1. E aos 41 veio a virada do Mengão. Após o goleiro João Carlos afastar cobrança de escanteio, Jorge pegou a sobra e fez esse golaço. Final em Campinas, Ponte Preta 1, Flamengo 2.
Em Santa Catarina, o Santa Cruz abriu o marcador contra a Chapecoense aos 37 do primeiro tempo com o Arthur, 1-0. Na etapa final, Thiago Costa marcou contra e definiu o resultado na Arena Condá, 1-1 e só. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Coritiba e assumiu a liderança do Brasileirão. Everton deixou dele no fim da primeira etapa, 1-0. E de pênalti, Luan garantiu a vitória ao time gaúcho, 2-0. E no clássico carioca da rodada, a defesa do Botafogo dormiu no ponto e Fred aproveitou para garantir a vitória do Fluminense no Raulino de Oliveira, 1-0 e nada mais. A Rede também balançou pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB venceu o Criciúma no estádio Rei Pelé por 2-1. No Dorival Brito, em Curitiba, o Paraná fez 2-1 no Oeste. E na Arena Joinville, o Joinville empatou com Londrina em 1-1. Veja os gols dos outros jogos. Jogando em Itumbiara, o Goiás recebeu o Brasil de Pelotas e viu Felipe Garcia abrir o placar para o time gaúcho. No segundo tempo, Rafael Lucas bateu na saída do goleiro e definiu o resultado. Final 1-1. Na Arena Pernambuco, o Náutico atropelou o Sampaio Corrêa. Bergson e Jefferson Nem fizeram 2-0 no primeiro tempo. Depois do intervalo, Rony fez fila na defesa maranhense e marcou um golaço. Rafael Coelho e Rodrigo Souza fecharam a goleada, 5-0. Depois de 4 rodadas, o Sampaio Corrêa é a única equipe que ainda não pontuou na Série B. No duelo goiano, o Atlético enfrentou o Vila Nova, que saiu na frente com Fabinho aos 14 do primeiro tempo. O empate do Dragão veio com Júnior Viçosa batendo cruzado, 1-1. Mas num contra-ataque mortal, já nos acréscimos do jogo, Pedro Bambu tocou no canto do goleiro e garantiu os 3 pontos ao Atlético Goianiense. E ficou nisso, 2-1. O Avaí recebeu o Ceará numa tarde inspirada do atacante William. Foi dele os 2 primeiros gols da partida, aos 29 e aos 33 da etapa inicial. De falta, já aumentou a vantagem da equipe de Floripa, 3-0. No começo do segundo tempo, ele de novo. William apareceu e fez o 4º. O Ceará tentou esboçar uma reação com Bill e Felipe, mas nada que estragasse o ótimo resultado do Avaí na ressacada, 4-2. O Paysandu conseguiu a vitória diante do Luverdense, mas teve que buscar a virada depois do gol de Jean Patrick. Logo no comecinho do segundo tempo, Lucas deixou tudo igual. E aos 41, Rafael Luz, na segunda tentativa, conseguiu fazer o segundo e fechar o placar, 2-1. O Bragantino, enfim, conseguiu vencer no campeonato. Contra o Tupi, Bruno Pacheco e Edson Cita fizeram os gols e garantiram os primeiros 3 pontos do time paulista na Série B. Michel Henrique ainda teve tempo de descontar depois do vacilo da defesa, mas era tarde. 2-1 Braga, placar final. Em São Januário, jogaço entre Vasco e Bahia. Thales e Luan abriram 2-0 a favor do time carioca no primeiro tempo. Após o intervalo, o tricolor baiano voltou mais ligado e foi buscar o empate com Luizinho e Danilo Pires. Tudo igual, 2-2. Aí entrou em cena o cara que vem decidindo jogos para o Vasco. Nenê marcou 2 golaços e recolocou a equipe do Rio em vantagem na partida. Bruno Galo conseguiu diminuir, mas a vitória ficou mesmo com o Vasco. Final, 4-3. Muito bem, agora eu quero convidar você a conhecer, visitar e participar das nossas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a página é Gazeta Esportiva e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Depois da derrota no Clássico, o Palmeiras se reapresentou hoje na Academia de Futebol, já pensando no confronto com o líder Grêmio na quinta-feira. O repórter Adriano Dolfi está por lá e tem as informações. Boa noite, Adriano! Boa noite a você, Michele, e a todos que acompanham mais um Gazeta Esportiva. Claro que o semblante de todos aqui é de muita preocupação, chateação com a derrota vinda para o São Paulo, especialmente do Cuca, que ficou boa parte do treinamento observando os jogadores reservas que fizeram uma atividade no campo, como o Matheus Salles, o Arouco, o Egídio, jogadores que até semana passada estavam no departamento médico, parece estarem já à disposição, mas só no treinamento de amanhã é que teremos alguns detalhes para saber se eles já estarão à disposição para a partida contra o Grêmio nesta quinta-feira, jogo que acontece no estádio do Pacaembu, já que o Allianz Parque será utilizado para um show. E quem conversou agora há pouco com a gente foi o Fernando Praz, goleiro que participou de todos os jogos da temporada palmeirense, 29 partidas ao todo. Fernando Praz que comentou as críticas que o zagueiro Vitor Hugo recebeu no lance do gol do Paulo Henrique Ganso. Vamos ouvi-lo. Tem 2 tipos de futebol, né?
Tem o futebol que é o da torcida, que o torcedor, que o leigo vê, e o futebol que nós profissionais, e vocês profissionais da imprensa, veem. Claro que alguns veem de maneira diferente, outros analisam mais superficialmente, outros analisam o jogo como um contexto, não um lance isolado. E se for parar para analisar, pegar o lance e analisar com muito critério, tu vai ver que nessa jogada tiveram uns 4 ou 5 erros, né? Inclusive erros nossos e erro da arbitragem. Quer dizer, foi erro da arbitragem, um erro da arbitragem, uns 3 ou 4 erros nossos que foram se acumulando e resultaram no lance final, que foi o gol. Então muita gente foca só no lance final. Em relação à reação dele, normal, tranquilo, fez um jogo dentro do mesmo nível que ele vinha fazendo o restante da partida inteira. Tirando o Grêmio e Inter, o resto todos oscilaram, né? O Inter até começou com uma expectativa não muito boa, com aquele empate com o Chapecoense em casa, né? E depois veio com 3 vitórias seguidas. E o Campeonato Brasileiro é muito difícil justamente por causa disso. É um perde-ganha. Acho que na rodada anterior tinham 10 times com 4 pontos. Nenhum time tinha vencido as 2 primeiras. Então isso mostra o equilíbrio do campeonato. E a equipe que conseguir destoar um pouquinho disso, obviamente vai ser uma das que vão lutar pelo título. E como a gente quer lutar pelo título, a gente tem que ir nessa matemática. De ter um aproveitamento muito alto em casa, como a gente vem tendo, óbvio que são só 2 jogos, e começar a somar pontos fora de casa. Fernando Praz, que confirmou que realmente existe muita expectativa aqui na Academia de Futebol em relação à convocação ou não do Gabriel Jesus para a vaga do Rafinha, atleta que pode ser cortado pelo técnico Dunga para a disputa da Copa América a qualquer momento. O Gabriel Jesus já enviou toda a papelada, a documentação para a retirada do visto norte-americano. Isso só não saiu nesta segunda-feira em virtude de um feriado que acontece hoje nos Estados Unidos. Nesta terça-feira o visto já estará em mãos do Gabriel e aí sim ele poderá ser convocado pelo técnico Dunga, claro, ocorra esta necessidade. O Palmeiras que tem uma sequência duríssima pela frente. Nesta quinta-feira o Grêmio, depois o Flamengo em Brasília e na outra semana partida em casa contra o Corinthians. O próprio Fernando Praz confirmou que a partida mais importante será nesta quinta contra o Grêmio, já que caso o time gaúcho vença, abrirá 7 pontos de vantagem para o Palmeiras. Daí toda a preocupação em relação a essa partida, viu, Michele? Todos os detalhes nessa terça-feira, a gente volta aqui da Academia de Futebol, combinado? Combinado, Adriano Dolfi, muito obrigada pela participação aqui no Gazeta Esportiva ao vivo. Vocês vão desenvolver? É chovendo molhado, né, falar do Gabriel Jesus. Para ele, tá bom, mais uma oportunidade na seleção brasileira, de aparecer, de fazer carreira. Agora, para os clubes que participam do Campeonato Brasileiro, é terrível. Queira ou não, o Gabriel Jesus é um jogador de destaque no Palmeiras, claro, faz a diferença. E aí você vai falar assim, o Dunga não deve convocar? Não, o Dunga tem que convocar os melhores, não tem nada a ver com isso. Precisa fazer o trabalho dele. Agora, E aí, a gente ouve várias versões, viu, Flávio? Porque a CBF ouve os clubes, o próprio Edmilson falou isso no Mesa Redonda, né? Porque a televisão também não quer mudança no calendário. Gente, se não houver essa mudança no calendário, você mata o principal torneio do país. Já começou sem glamour, deveria ter começado com glamour enorme. Fizeram uma festa de lançamento, e aí? Que festa? Fizeram uma festinha lá, de lançamento, tipo para eles. Umas bexigas e tal. Sabe? Poxa vida. É uma coisa séria, né? E agora lançaram um hino meio jeca aí também, que eles estão cantando assim para não. E o campeonato começa, você não sabe se o Palmeiras vai ter o Gabriel Jesus até o final do campeonato. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Não adianta, você precisa copiar coisa boa, não adianta querer copiar o mega hino da UEFA, isso não resolve. Tem que fazer, copiar a organização, copiar uma coisa legal, fazer uma coisa que tenha lógica, que o time que comece termine. Só tem uma pequena janelinha com pequenas mudanças, senão fica complicado. Fica muito lotérico. Até para promover os times, fica lotérico, né? Por exemplo, o Palmeiras, se ele perder o Gabriel Jesus, por exemplo, e mais os 2 jogadores importantes, ele já não fica tão protagonista. Se o Corinthians deve perder o Felipe e o Elias, já muda um pouquinho a situação. Aí alguém traz um jogador, você muda o campeonato no meio do campeonato. O Grêmio pode perder jogadores porque está bem no campeonato. Quer dizer, é ridículo. Eles mesmo fazem essa confusão toda e fica uma coisa lotérica. Não deveria ser assim.
Deixa eu só aproveitar aqui, João Batista, mandar um abraço para a Natália Becker, que faz aniversário hoje. Ela ganhou 3 medalhas de ouro nesse final de semana. Aqui, um beijão para você, viu, Natália? Muito obrigada pelo carinho. Um beijão para o seu pai, Ricardo Becker. É isso aqui, ó. É isso mesmo, medalha de ouro nos 400 metros rasos, 400 metros com barreiras, revezamento 4x400 misto. Que legal, Natália, um beijo para você. E também um beijo para o seu Lourenço e para a dona Cida, que assistem todos os dias o Gazeta Esportiva e são tios do saudoso Dr. Osmar de Oliveira. Um beijão, obrigada pelo carinho. Voltamos a falar do Campeonato Brasileiro. O Corinthians se representou agora à tarde, depois da vitória sobre o Sport em Recife. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. É isso, Michele. Agora à tarde, os jogadores do Corinthians se reapresentaram. Iniciaram já os trabalhos para a partida clássica da próxima quarta-feira contra o Santos em Itaquera. E depois da pressão da torcida, o Corinthians conquistou a sua primeira vitória fora de casa. O Timão é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, e Giovanni Augusto falou da importância do resultado conquistado ontem lá no Recife. Então, acho que a nossa equipe está de parabéns, conseguimos assimilar aquela derrota por vitória que doeu bastante e com certeza conseguimos superar essa derrota, né? E fizemos mais 2 bons jogos aí, um contra 2 equipes também de muita qualidade. Com a vitória de ontem, Michele, o Corinthians soma 7 pontos na classificação geral. É o 4º time melhor colocado no Campeonato Brasileiro, está pela primeira vez figurando no G4 e das equipes paulistas é a que tem melhor campanha. Giovanni Augusto falou sobre esse momento do Timão. Nós temos que ter uma regularidade, não temos que esperar o próximo jogo, temos que sempre pensar no presente. Então, o nosso próximo jogo é contra o Santos. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, mas nós vamos estar jogando em casa. Ano passado a equipe soube muito bem aproveitar esse fator casa, então esse ano nós temos que repetir, porque com certeza lá na frente vai nos ajudar bastante. E enfrentar o Santos, que vem muito desfalcado para pegar vocês aqui jogando na arena, sem as suas principais estrelas. O que isso pode ser, se é que é alguma vantagem para vocês, enfrentar um Santos não com todos os seus titulares? Primeiro, os jogadores que estão de fora com certeza fazem muita diferença, né? São jogadores de um nível técnico muito alto, mas praticamente esse mesmo time que a gente vai jogar quarta-feira foi o time que nos derrotou lá no Paulista, né? Eles jogando em casa. Então, para que a gente não possa ser surpreendido, nós temos que entrar 100% para fazer um grande jogo. Apenas concluindo, Michele, o Corinthians também terá problemas para o clássico da próxima quarta-feira. Não em relação à equipe que enfrentou o Sport. O Tite poderá levar a campo até a mesma formação. Mas em relação ao Elias, que continua a serviço da seleção brasileira, e também ao zagueiro Iago, que teve o seu julgamento adiado de hoje para a próxima segunda-feira. Com isso, o Wilson deve ser mantido na zaga ao lado do zagueiro Felipe. O time para o clássico contra o Santos só será definido no trabalho de amanhã à tarde aqui no CT do Parque Ecológico. Do Centro de Treinamentos do Corinthians, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. O que pega com esse negócio do julgamento do menino, hein, do Iago? Daqui a pouco, quando eles julgarem, já está cumprida a pena. Parece a justiça comum, demora 30 anos para julgar o crime, aí, ó, se parar no STF, então... Tá de brincadeira, pô. Julga logo esse negócio, logo de palhaçada, coisa ridícula. Esses tais tribunalecos aí já são ridículos. Julga logo isso aí, pô, ou é ou não é, e acabou. E a contraprova dá a pena e acabou. O próprio Corinthians já admitiu, né? Que admitiu, foi um... Tem que cumprir pena porque tem que julgar. Claro. A função dos caras é julga e acabou. Aí vamos discutir se é justo ou não é justo. Claro. Coisa chata. Imagina a ansiedade do menino, da família, todo mundo parado, porque os caras ficam com esse mimimi. Vamos logo com isso. Até porque impede o rapaz de exercer a função dele, né? Lógico. Bom, voltamos a falar do São Paulo, que depois de vencer o Palmeiras por 1-0, começa a semana se preparando para fazer os 2 próximos jogos fora de casa. O repórter Felipe Boril esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. Nem deu para os jogadores descansarem ou mesmo comemorarem a vitória do último domingo no clássico contra o Palmeiras. Segunda-feira, logo pela manhã, foi hora de trabalho no Centro de Treinamentos do São Paulo. Já que a semifinal da Libertadores ficou só para julho, o jeito é mergulhar de cabeça no Brasileirão. O Brasileirão não permite a ninguém bobear, não permite a ninguém se desconcentrar, porque você ter jogo uma semana. Se você não estar ligado, não conquistar pontos, cai para lá embaixo na tabela e depois é difícil dar a volta por cima, né? Edgardo Bausa gostou do que viu no final de semana. A atuação dos jogadores dentro de campo agradou a comissão técnica, que
que pode inclusive repetir a mesma formação nos próximos compromissos, inclusive com o Lugano, que mesmo com a sequência de jogos, estará à disposição. Já quase com 35 para 36 anos, né? E algumas, arrastrando alguns dores, cada vez fica mais difícil, né, jogar jogos de alta intensidade em tempo curto. As duas próximas rodadas, o São Paulo vai jogar fora de casa. Nesta quarta-feira vai até Florianópolis enfrentar o Figueirense. Depois, no final de semana, viaja a Belo Horizonte para disputar 3 pontos com o Cruzeiro. Um dos problemas do técnico Edgardo Bausa será a ausência de Caleri, que está na Itália cuidando da documentação para obter o passaporte europeu. O jogador pertence a um grupo de empresários e está cada vez mais difícil mantê-lo por aqui. Tem que ser realista e a gente simplesmente torcer para que daqui até quando ele vai embora consiga fazer mais gol e ajudar a nós a levantar a taça, né? É o que o torcedor espera, que ele fique juntamente com o Michael, que também pode sair antes do término da Libertadores. É isso aí, e o Palmeiras é o nosso destaque de hoje no site gazetesportiva.com. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nesta semana completa 20 anos que o Verdão foi campeão com um dos melhores times do futebol brasileiro recente. A equipe de 1996 ficou conhecida como a do ataque dos 100 gols. Marcou 102 gols e acumulou goleadas em sequência na campanha do título paulista. Foram 27 vitórias, 2 empates e só uma derrota, com incríveis 92% de aproveitamento dos pontos. Durante essa semana, o site Gazeta Esportiva publicará reportagens especiais com os personagens desse time histórico do Palmeiras. A primeira já está lá no ar. Acesse o site e confira porque está imperdível. O pessoal fez um trabalho maravilhoso. E quem é palmeirense e quem curte futebol vai adorar rever toda essa época. Quem diria que faz 20 anos? Tem foto lá do Rivaldo, Novinho, Miller, o Marcos com cabelo, gente. Eu nem lembrava do Marcos com cabelo, lembrava dele só careca. Bom, depois da queda da invencibilidade de 29 jogos na Vila Belmiro, o Santos quer deixar a derrota para o Internacional para trás e buscar o ajuste perfeito sem o trio de titulares. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a reapresentação do Alvinegro e conversou com o lateral Vitor Ferraz. Que você falasse dessa quebra de invencibilidade na Vila, claro que futebol também se perde a jogo, né, Vitor? Mas o desempenho do time te agradou? Olha, a gente sabia que uma hora isso ia acontecer, né? Uma hora a gente ia acabar perdendo dentro da Vila Belmiro. A gente ficou triste, nós não estamos acostumados com isso, né? A sair derrotado dentro da Vila. Mas, como eu falei, uma hora ia acontecer, o time não jogou muito bem. O Inter, a tática, os jogadores deles tiveram uma noite melhor do que os nossos. Tiveram realmente o controle do jogo, mereceram a vitória. Mas a gente já esqueceu o que é que passou ontem. Pensar no clássico, temos um jogo duríssimo contra um grande time. Fazer de tudo para a gente dar a volta por cima no melhor jogo possível. É muito complicado suprir a ausência de Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira? É muito difícil, né? Para qualquer time, se perder 3 dos seus principais jogadores, a dificuldade é muito grande. Só que a gente não pode se apoiar nisso, né? O Dorival é o cara capaz para poder colocar os melhores jogadores em campo, apesar de não ter muito tempo para trabalhar. Hoje a gente tem que descansar, amanhã já é véspera do clássico, não tem muito que a gente tem que fazer dentro de campo, tem que ser muita conversa, tem que ser na base da vontade e ir lá para Itaquera e fazer um grande jogo como a gente já fez ano passado. Qual a sua projeção para esse jogo? O Corinthians que vinha numa má fase, de repente cresceu, ganhou jogos importantes e já está no topo da tabela. Acho que o Corinthians vive um momento melhor, a gente não pode ser hipócrita, né? Apesar de que sempre que o Tite dá entrevista, os jogadores do Corinthians dão entrevista dizendo que sempre o time deles é pro ano que vem, né? Sempre eles falam isso nas entrevistas. Ano passado, quando eles começaram mal o campeonato, eles disseram que o time era pro ano que vem. Esse ano também disse que era pro ano que vem e sempre estão muito forte. Então, nisso não dá para cair mais. A gente tem que se preparar. A gente vai pegar um time muito difícil. O momento deles é melhor, eles são favoritos.
mas o Santos sempre é muito forte. A gente vai armar uma estratégia muito boa e a gente espera que, em nome de Jesus, na quarta-feira nós estejamos numa noite melhor e saia de lá vencedor. Mas não vai ser fácil. O Santos realmente é o time mais prejudicado pela seleção brasileira, pela CBF. É difícil você perder 30% do time de uma vez. O Ricardo está machucado, mas ele estaria na seleção. Você estaria perdido do mesmo jeito. 30% e o que você tem de melhor. Aí é questão realmente de qualidade, não tem muito jeito. Os meninos não podem fazer milagre. O Corinthians vai entrar como favorito nesse jogo. O Corinthians está mais ajeitado. Jogar aqui na Arena não é fácil. E o Santos não tem o que fazer. Não tem milagre a ser feito. Vai tentar ir para o jogo, mas a seleção brasileira está quebrando o time do Santos. Muito bem, o resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. A seleção brasileira é a maior favorita ao título da Copa América. Deu que não. 94% dos votos. Puxa vida, ninguém está confiando mesmo. O programa de hoje termina aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Você só tem férias de novo agora quando? O ano que vem. Muito bom! Então estaremos juntinhos aqui. É isso aí. Boa noite, Flávio. Não, aqui, Flávio. Só aqui. Volto daqui a pouquinho do Jornal da Gazeta. Até já. Tchau, bom jornal.